Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem, eu sou André Godoy, este é o canal Dinheiro. Hoje é dia 26 de agosto de 23, noite de sábado. Boa noite de sábado aí pra você. Eu estou fazendo esse vídeo aqui meio excepcional para comentar um assunto muito bacana de um comentário que o ceifador nos mandou dias atrás. Ele disse o seguinte: André, você poderia dizer mais sobre a sua opinião de autores libertários como Mises e Hayek? E eu sei que existe na internet 1 trilhão de canais e de vídeos falando do Mises e do Hayek. Eu até agradeço ao ceifador pela pergunta e até pela consideração de querer saber meu ponto de vista sobre os dois autores. Mas essa pergunta dele me instigou a falar de algo até mais controverso, digamos assim, que é o grande erro que existe no raciocínio do pessoal de esquerda a respeito de economia. Né? Bom, a primeira coisa que eu diria, ceifador, é o seguinte, que tanto o Mises como o Hayek, assim, se eu for analisar do ponto de vista da originalidade, assim, não tem nada de novo no que eles disseram. É importante dizer o seguinte, a ideia da liberdade econômica como um agente que facilita o progresso humano, ela é uma ideia muito antiga, muito antiga. Nós temos o hábito, dado pelos professores de história e etc., nos colégios, mundo afora, de atribuir ao Adam Smith a criação dessa ideia de liberdade econômica e de prosperidade relacionada à liberdade econômica. Mas essa ideia é muito antiga. Existem muitos indícios que apontam a origem dessa história, dessa ideia, para a Espanha medieval. Essa ideia ela deve ter já mais ou menos uns 800 anos. Primeira vez que perceberam que pessoas, quando são mais livres para fazer o que querem, elas em geral proporcionam resultados melhores para elas mesmas e para a sociedade. Então a ideia não tem nada de fresco, tá? É uma ideia, infelizmente é uma ideia muito antiga que a gente ainda não incorporou, né? É uma ideia que tem quase 1000 anos daqui a pouco e que continuamos insistindo, né? Vamos tentar mais Estado para ver se melhora, vamos tentar o Estado mandar na sua vida para ver se todo mundo progride, né? Quer dizer, a gente tem a outra opção quase milenar e a gente ainda batendo cabeça, insistindo com a maldita intervenção do Estado. Então, retomando, do ponto de vista de originalidade, ceifador, o Mises e o Hayek não tem nada de novo. Tá? Tudo que eles disseram são coisas que já são sabidas há muito tempo, há muitos séculos. Tá? A importância deles, eu diria, é o fato de ter talvez tirado aquelas ideias muito antigas do baú e ter colocado essas ideias no formato de livros, que são muito mais acessíveis hoje em dia. Né? A questão de uns. Quer ver? De uns 20. Vamos dizer, no ano 2000, por exemplo. Eu lembro que eu na época quis comprar um exemplar do famoso livro do Hayek, né, O Caminho da Servidão, e no Brasil foi uma loucura, eu não consegui comprar aqui. O exemplar que eu comprei fora. No Brasil era absolutamente impossível, não tinha editora, não tinha nada. Nem importado você não conseguia. A procura era tão baixa que as livrarias sequer se davam ao trabalho de importar isso para você. Né? Na verdade, eu estou falando, talvez tenha sido até antes, porque eu não recorri à Amazon. Né? Então hoje melhorou muito. Esses autores, o Mises, o Hayek, eles foram muito importantes porque eles botaram em circulação ideias que são fundamentais para a vida, para minha vida, para a sua vida, para a vida de quem não quer ser escravo dos outros. Né? Eu diria, ceifador, que o Mises teve a participação. Claro, ele escreveu muita coisa bacana, muita coisa que é útil. Veja, eu não estou dizendo que são inúteis. Quem sou eu para dizer isso deles? Eu acho que
são autores muito importantes, mas cada um no seu quadrado. Então, por exemplo, eu acho que o Mises, a maior contribuição que ele deu foi aquele, nem foi um livro, foi um artigo que ele escreveu, acho que em 1920, se não me engano, em que ele provava matematicamente por que você não consegue construir uma sociedade socialista. Ele realmente faz a coisa ele faz a coisa, não matematicamente, modo de dizer, mas ele faz assim, usando todas as variáveis macroeconômicas e tal. Eles não, os austríacos não usavam matemática, eles eram contra o uso de matemática em economia, e nisso eu acho que positivo, eles estavam certos. Então ele colocou nesse artigo todas as principais variáveis macroeconômicas, e ele foi desenvolvendo os raciocínios, e no fim das contas ele te prova que realmente não tem como você construir uma sociedade socialista. Ela vai, inevitavelmente, ela vai descambar em fome. Não tem como. Né? Podemos até fazer um vídeo, aí se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo a respeito disso. Eu acho até que eu já tangenciei esse assunto em vídeos passados, mas podemos discutir mais profundamente, se vocês quiserem. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham de voltarmos a esse tema. Mas o Mises ele foi categórico, ele pôs um ponto final no debate. Quer dizer, você vai implementar o socialismo? Ok, então você se prepara que você vai passar fome, é questão de tempo. Né? E isso ele fez, repito, não através de um livro, mas de um artigo científico. Se não me engano, o nome do artigo é Cálculo Econômico na Economia, na Sociedade Socialista, alguma coisa assim. É um artigo de 1920, tem na internet, fácil de encontrar. O Hayek, por sua vez, ele foi importante num movimento um pouco mais recente. Né? O Hayek foi o autor que abriu os olhos do Reagan. Né? O Reagan era um entusiasta das obras do Hayek. E o valor dele, dos livros do Hayek, melhor dizendo, é justamente o fato de que ele pôs na balança aquele eterno debate. Se você deve privilegiar o seu interesse ou o interesse da sociedade. Você já deve ter sido confrontado várias vezes na vida. Tivemos um caso recente agora com a questão do vírus, anos atrás, em que o seu interesse de repente foi subjugado pelo interesse da maioria. E o Hayek, no Caminho da Servidão, no livro Caminho da Servidão, ele vai com o dedo na ferida. Ele fala, olha, não existe bem coletivo que justifique a supressão da liberdade do indivíduo. Se você não roubou ninguém, se você não matou ninguém, você não está fazendo mal para ninguém na sociedade, então não vem com essa de falar, olha, eu vou sacrificar a sua liberdade em prol do coletivo. Ele fala que em todas as vezes em que isso foi feito, a coisa terminou muito mal. Inclusive o livro do Hayek é uma crítica às sociedades dos Estados Unidos e da Inglaterra. Já na época em que ele escreveu, a coisa já estava indo para o caminho que estamos vendo hoje. Né? Então o Hayek ele encerrou o debate. Né? Quer dizer, claro, para o pessoal de esquerda não encerrou debate nenhum, porque eles não leem nem Marx. Né? Imagina que eles vão ler Hayek. Então, eles não têm nem cacife. Hayek é um livro mais difícil de você ler. O estilo dele é mais denso. Né? O von Mises é mais popular. Agora o Hayek é um pouco mais... Então, assim, nenhum esquerdista da face da Terra leu Hayek. Esquece isso, porque eles não têm competência para esse tipo de coisa. Agora, então, meu ponto de vista sobre os dois autores, Ceifador. Agora, eu gostaria de aproveitar, como eu disse, a sua pergunta para levantar uma bola que é muito interessante e da qual pouca gente fala. Né? São as obras de um economista muito antigo, anterior ao Mises, anterior ao Hayek, um economista chamado Karl Menger, que era um economista austríaco, e ele foi, a gente pode dizer que ele foi meio que o pai do que hoje a gente chama de escola austríaca de economia. Né? A grande sacada do Menger foi a seguinte: ele descobriu que o Adam Smith estava errado e, por tabela, o Karl Marx estava errado. Porque o raciocínio do Marx, basicamente, qual era? O raciocínio do Marx é o seguinte: olha,
quando você emprega uma pessoa, quando você emprega um trabalhador, você, patrão, está explorando o seu trabalhador. Por quê? Porque o seu trabalhador produziu uma mercadoria que vale R$ 10 e você paga para o seu trabalhador R$ 1, por exemplo. Então você está roubando R$ 9 dele, né? Esse foi o raciocínio que o Marx usou para ancorar toda a sua teoria, e foi o raciocínio vindo de quem? De Adam Smith. Quem criou essa ideia de que o produto vale R$ 10, o salário do trabalhador é R$ 1. Quem estabeleceu isso foi Adam Smith pela primeira vez, e o Marx pegou essa ideia do Smith. Ele não parou para pensar no que ele estava fazendo, né? E ele incorporou isso no trabalho dele, e aí ele chegou à conclusão de que, bom, então o patrão é um canalha, o patrão é um explorador. Por quê? Porque ele comprou, ele vai ter um produto que vai vender por R$ 10, um produto que ele pagou R$ 1 para o trabalhador. Quer dizer, ele está ficando com R$ 9 que pertenceriam ao trabalhador. E de fato, assim, o Marx estaria certo se a economia fosse de outro jeito. Se as coisas tivessem um valor objetivo, de fato o Marx teria razão, haveria sim a exploração, seria sim uma sacanagem. Agora, por que Marx está errado? Porque não existe essa história de você falar que um produto vale R$ 10. Quando você cria um produto e você põe no mercado, você não sabe se aquele produto vai dar certo ou não. Quem vai dizer se esse produto vai dar certo ou não é o consumidor. É o consumidor que vai dizer quanto que vale aquele produto. Se ele vale 10, se ele vale 1, ou se ele não vale nada, ou se ele vale 100. Você, empreendedor, não tem a menor ideia de qual vai ser, na cabeça do consumidor, o valor que ele vai atribuir àquele produto. Até quanto ele vai estar disposto a pagar por aquele produto. Você não sabe. A priori você não tem como saber. Esse foi o erro do Adam Smith e do Marx. Eles achavam que porque você, vamos supor, você gastou R$ 1 na mão de obra, você gastou R$ 5 de matéria-prima, então aí já deu 6. Você vai botar o seu lucro de 4, deu 10. Pronto. Eles achavam que era isso que formava o preço de uma mercadoria. E não é. Porque você pode contratar o salário do cara por R$ 1, você pode botar R$ 4 de matéria-prima, e no fim das contas você não vai vender por nada, porque ninguém vai querer seu produto, você vai perder tudo. Então, os produtos, as coisas não têm um valor intrínseco. O valor de um produto não é uma propriedade dele, não é como o peso que ele tem, não é como, enfim, não é uma coisa que é altamente subjetiva. O Karl Menger descobriu isso. Ele falou, olha, o valor é uma coisa subjetiva, tanto que ele criou a famosa teoria subjetiva do valor, que explica assim, olha, esqueçam essa ideia de que o produto vale R$ 10. Não, você não sabe se vale R$ 10. Você só vai saber se ele vale 10, se ele vale 1, se ele vale 100 ou se ele não vale nada na hora que ele for para a gôndola do supermercado. Até esse momento, até isso acontecer, você não vai saber se ele vale alguma coisa. Então, você empreendedor está correndo um baita de um risco. A coisa não é tão simples como dizia o Adam Smith ou como dizia o Marx. Você não sabe quanto vale o seu produto realmente. Você só vai saber na hora que ele for para o supermercado, para a gôndola. E, portanto, pode ser que você perca tudo. Você está correndo um risco. Então, qual é o prêmio que você tem que ter para correr esse risco? É a chance de ganhar muito dinheiro. É a chance de ter uma recompensa além do que você achava razoável ou do que você esperava. Então, o seu lucro é o prêmio pelo risco enorme que você correu de se dispor a investir o seu capital num produto ou num serviço que você nem sabe se as pessoas vão valorizar ou não, certo? Porque esse produto não tem um valor intrínseco. Não adianta você chegar para as pessoas e falar assim, olha, mas eu gastei 5.000 horas para fazer essa caneta. O cara olha para você e fala, tá, mas essa caneta eu não vejo nada demais nela, não vou comprar, não quero, ponto final. Todo o seu tempo foi pro lixo, a sua matéria-prima foi tudo pro lixo, acabou, você perdeu tudo, né? Então, não há um valor objetivo para isto aqui, para esta caneta. Não há. É essa sacada do Karl Menger. Isso que ele descobriu, que pôs por terra, que acabou de vez com qualquer possibilidade de você levar a sério a história da teoria da mais-valia, que é a história de que você estaria explorando o trabalhador. Repito, se fosse certeza de que o produto realmente vale 10, você vai botar na prateleira e vai dar certo e o mundo vai ser florido para você, então realmente o Marx estaria certo. Seria sim uma sacanagem, né? Só que o problema é que não é assim, a economia não é assim, e só na hora H, depois que você investiu, construiu fábrica, gastou com matéria-prima, né, penhorou sua casa no banco, penhorou o cachorro, o gato, a esposa, a mãe, só depois disso que você vai saber se vai dar certo ou não.
Porque é só nesse momento que você vai saber se as pessoas vão valorizar o que você fez ou não. Então, esse cara, ceifador, eu acho que ele é o cara mais importante que você, se me permite a sugestão, que você deveria olhar, que deveria estudar. Tem um livro dele chamado Princípios de Economia, Karl Menger. Fica a sugestão para vocês e acho que vale a pena. Tirar um pouco do foco do Mises e do Hayek, porque eles são menores frente ao que o Karl Menger fez, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite de sábado e até mais.